Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Queridos e amados irmãos e irmãs, dou boas-vindas a todos a este nosso momento de oração, onde juntos, nesta manhã, quando Deus abre para nós as cortinas da aurora da vida, para que vivamos mais este hoje, então vamos ser gratos, louvar e bendizer a Deus pelas maravilhas que Ele realiza em nossa vida. Então, portanto, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a pedra mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, este primeiro domingo da Quaresma, ele traz para nós as tentações de Jesus. Então, primeiramente, nós devemos compreender o que é o tempo quaresmal. O tempo quaresmal é o tempo em que nós nos preparamos para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo aonde cada um de nós, convidados pela Igreja, nós realizamos com mais intensidade jejuns, orações e penitências, e também esmolas. Não que não fazemos isto no decorrer do ano, mas neste tempo ele é mais favorável. Então, portanto, quando nós olhamos para este tempo, é um tempo propício, convidativo, que a Igreja prepara para a preparação da passagem da Páscoa antiga para a nova Páscoa. Aqueles que foram libertos da escravidão agora são inseridos no reino de Deus.
são religados pela Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem para nos purificar do pecado e da morte, que o egoísmo, o desejo de ser Deus, nos tirou da plena comunhão com Deus. Todo sofrimento, vem Jesus e realiza a redenção. Então, este tempo para nós é um tempo favorável para a oração. Quando nós olhamos para este texto das tentações de Jesus, nós percebemos que as tentações aconteceu com Jesus posterior ao momento em que ele foi batizado. Aqui nós podemos perceber que no mesmo dia em que Jesus foi batizado, ali também o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma de pomba, quando ele saía do Jordão. Então, Jesus ali, ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Então, portanto, ali, quando nós chegamos e olhamos para este evangelho, nós vemos que Jesus foi levado, conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então isto significa também que todos nós batizados, nós somos tentados pelo diabo. Só que nós tem um diferencial. Jesus recebeu o Espírito Santo posterior ao seu batismo. Nós recebemos o Espírito Santo, a confirmação de sermos cristãos, amadurecidos na fé no nosso crisma. O crisma é o momento em que nós recebemos o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, as tentações, elas começam também em nossas vidas. As tentações, elas dão para nós prova de que nós somos prediletos de Deus. As tentações que acontecem conosco dão prova que nós somos pessoas que somos significativas nas mãos do Criador. Porque se assim não fosse, nós não seríamos tentados. Então, Jesus, ele vai para o deserto e ali ele é tentado pelo diabo. Da mesma forma, cada um de nós. As tentações, elas acontecem na nossa vida. O diabo, ele não dorme e ele não cochila. Ele fica esperando brechas para nos atacar. O tempo de menor ataque que nós temos é o tempo quaresmal. Porque no tempo quaresmal também é o tempo da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo pela cruz. Porque foi na cruz que nos veio a redenção. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a nossa salvação. A cruz é o sinal que religa novamente céu e terra. Então, neste tempo, é um tempo onde as nossas vitórias elas são com maior ênfase. Por que nós, nos demais tempos, nós temos maiores sofrimentos, maiores batalhas espirituais? Primeiro aspecto, porque nós rezamos menos. Porque chegou o tempo quaresmal, todo mundo reza, todo mundo acorda 4 horas da manhã, todo mundo acorda não sei que momento, reza tantos terços durante o dia, tantos rosários durante o dia. Aí quando chega no tempo comum, ou seja, passado a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ali nós é como que tirássemos o pé do freio. Mas o tentador, aquele que leva
aquele que vai atrás de Jesus no deserto para tentar, para derrubar Jesus. Aqui, as 3 tentações são tentações sedutoras, são tentações que vêm trajada, ou seja, vem pintada de uma exuberância sedutora que pega pelos sentidos, que pega pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo. Jesus era humano, homem, verdadeiro como nós, carne e osso. Todas as sensações, todos os sentimentos que nós temos, Jesus também tinha, exceto não pecou em instante nenhum. Não deu brechas para o pecado. Ele venceu o pecado. E ele venceu com maestria, porque ele amou até as últimas consequências, que foi chegando até no madeiro da cruz. Então, portanto, a nossa vitória, ela vem pela cruz de Cristo. E neste tempo quaresmal, nós somos convidados a uma vida profunda de oração, nós somos convidados a viver profundamente o Evangelho, mas não tão somente neste tempo. Todos os tempos de nossa vida, para que não caiamos em tentações. Quando nós rezamos o Pai Nosso, prestem bem atenção que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a rezar: livrai-nos do mal, para que não caiamos em tentações, e livrai-nos do mal. O mal livre, mas as tentações, elas acontecem. As tentações, nós devemos vencê-las a cada instante. Nós devemos vencê-las, as tentações, a cada dia. Portanto, a própria Sagrada Escritura nos diz que somos nós obrigados a se preocupar tão somente com o peso deste dia, porque o peso de um dia já é suficiente para a nossa vida. Então não preocupemos com as coisas futuras, porque as coisas futuras, elas pertencem ao outro dia. O amanhã a Deus pertence. Por quê? Se até mesmo o Senhor nos chamar de volta para a sua casa, ou encerrar conosco o contrato desta vida, ou melhor, se nós deitarmos nos braços da morte, no dia de hoje, o que será o amanhã? Então, portanto, o amanhã a Deus pertence. Se o amanhã a Deus pertence, preocupemos com o hoje. E com o hoje da nossa salvação é vida constante de oração. Não somente no período quaresmal, em que somos convidados, em que as pessoas se mobilizam para aprofundarem em oração, a igreja convida, obviamente correto, mas convida-nos também a todo tempo, a uma perseverança. E é nesta perseverança que nós vencemos as tentações, porque Jesus, ele perseverou no amor, ele perseverou na graça. Ele não deu brecha em nenhum instante. Posterior a este texto, que nós estamos lendo, capítulo 4, versículo de 1 a 11 de São Mateus, posteriormente a este texto, Jesus, ele volta para a oração, dando exemplo de como fazer o seu momento de oração. Ele passa noites inteiras orando.
Ele passa noites inteiras em vigília, em oração, na presença do Pai. E agora nós devemos seguir o mesmo caminho, se nós quisermos estarmos fortalecidos, vencer as tentações, vencer os tormentos e estar firmes na fé, até o dia de prestarmos conta de nossa vida perante o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, todos se apresentarão, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, para receber o prêmio ou a condenação. Então, portanto, que a nossa caminhada seja neste e em todos os tempos repleta de oração e da presença de nosso Deus. Assim seja para sempre. Queridos e amados, então neste momento, finalizando a nossa oração, elevemos o nosso pensamento a Deus, trazemos as nossas preces, os nossos pedidos, coloquemos no coração de Deus, Ele que é o Senhor bondoso do céu e da terra, irá conceder-nos graças e bênçãos. Então, portanto, rezemos por os que pedem as nossas orações, por quem somos obrigados a orar, pela Igreja, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus vos abençoe, que Deus proteja e guarde a sua vida, o seu dia. Neste domingo seja para todos nós um dia de graça, de bênção, um dia de encontro com o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um enorme beijo em vossos corações, que Deus os abençoe, ficai em paz.